e da discussão desse tema, que me parece um tema fundamental, né, no nosso novo sistema processual penal. Vocês já devem ter notado que a gente, desde o início de todas as palestras, né, nós trouxemos situações aqui, são situações inovadoras, que deram um novo rumo e vão dar um novo rumo ao processo penal brasileiro, com certeza. Essa lei, apesar de carregar a pecha de ter a autoria do juiz Sérgio Moro, na verdade, me parece que foi um grande equívoco do juiz Sérgio Moro, ou, não digo o grande equívoco do juiz Sérgio Moro, mas podemos dizer que foi uma das melhores coisas que o Congresso Nacional conseguiu fazer nos últimos anos. Através de um projeto crime, de um projeto de lei trazido pelo ministro da Justiça ao Congresso Nacional, que era um projeto de lei extremamente atrasado, extremamente retrógrado, repressivo, que estabelecia limitações às garantias individuais. O Congresso Federal, o Congresso, conseguiu, na tramitação do projeto, do projeto anticrime, de lei anticrime, trazer inovações que estavam paradas, que estavam engavetadas no Congresso Nacional. Então, esses avanços que foram trazidos aqui, a questão da cadeia de custódia, a questão da fundamentação das decisões, das medidas cautelares, da prisão preventiva, enfim, avanços que desde a Constituição de 88, a vigência da Constituição de 88, nós reclamávamos como um instrumento processual que não vieram agora através da provocação do juiz Sérgio Moro. Então, esse pacote anticrime, ou essa lei anticrime, ou a lei de Sérgio Moro, nada tem de seu autor. Na verdade, trouxe avanços significativos, importantes, que vai mudar o sistema processual penal. O grande avanço é justamente o sistema processual acusatório. E aí eu falo do sistema processual acusatório e tentei resgatar, e vou falar mais um pouquinho à frente, sobre a Constituição de 88. A Constituição de 88 já trazia, né, princípios que norteavam o sistema acusatório. A exclusividade, a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ação penal privada, né, já traziam elementos que demarcavam a ação penal pública, né, e na verdade, a legitimidade do Ministério Público a propor ação penal com as exceções previstas, que é aquelas exceções das ações penais privadas e as subsidiárias da pública. Mas já trazia na Constituição contornos do que o legislador queria, de fato, que era estabelecer o sistema penal acusatório. O problema é que o Código de Processo Penal não conseguiu conviver com essa realidade do sistema acusatório. O nosso sistema acusatório, o nosso sistema processual penal, com base no Código de Processo, era um sistema híbrido. Né? Podemos dizer que era um sistema que tinha contornos inquisitoriais, né? Um inquérito policial, a possibilidade do juiz agir de ofício, né? E tantos outros elementos que vocês vão ver que ora entendo que foram dispositivos que foram revogados pela própria lei, como expressamente revogados, mas o Código de Processo sempre trouxe essa estrutura híbrida, trazendo contornos de um sistema inquisitorial e, ao mesmo tempo, privilegiando o sistema acusatório. Então, se criou, na verdade, esse monstro na nossa legislação, que a gente não sabia o que de fato era. Nós tínhamos decisões, por exemplo, de sentenças condenatórias a partir de alegações finais do Ministério Público pela absolvição. Não é? Nós tínhamos situações que o STJ alguns ministros começaram a entender que era incabível, por exemplo, a sentença condenatória, mas a legislação previa a possibilidade. O Código do Processo Penal estabelecia a possibilidade do juiz, com base nos elementos produzidos durante a instrução, entender diferentemente do que o autor ou quem teria legitimidade, a pessoa que tinha legitimidade exclusiva, o órgão de legitimidade exclusiva para acusar, que seria o Ministério Público, entendendo que não haveria a prática do crime. Mas essa situação é que esta lei agora vem, ao nosso ver, dirimir para estabelecer o sistema
acusatório, que infelizmente e momentaneamente, espero, teve vários dos seus dispositivos e praticamente o ministro Fux, em uma única decisão, ele conseguiu praticamente acabar com o que a lei tinha de mais importante. Não é? Mas é uma decisão liminar, com certeza será revogada. Suspendeu esse artigo também. Suspendeu, inclusive, com um pretexto, e a gente vai ver mais adiante, com um pretexto de que se tratava de norma de organização judiciária, de que haveria um equívoco no próprio projeto de lei submetido, entendendo que só o judiciário poderia propor, ele suspendeu a eficácia do juízo de garantias, que a gente vai ver, mas outros dispositivos que não tinham nada a ver com a fundamentação que ele traz para a suspensão dos outros dispositivos. O artigo 3A, instituído pela nova lei, nada afeta e não pode ser considerado como uma norma de organização judiciária, onde há um risco da questão financeira, da disponibilidade orçamentária, nada. O 3A só veio estabelecer o que a Constituição já trazia desde 88, que é o sistema acusatório. E houve, da mesma forma, a suspensão. Você poderia suspender o juiz de garantias momentaneamente, e Toffoli, a gente vai ver Toffoli, na decisão anterior, que também concedeu a liminar para ampliar o vacatio legis até para a estruturação do próprio judiciário, Toffoli, ele não vai além, na sua decisão, ele não afeta a estrutura acusatória do processo. Nós poderíamos permanecer com essa estrutura híbrida do Código de Processo Penal, mas estabelecendo desde já o sistema acusatório. Por exemplo, tirando do ordenamento a possibilidade do juiz produzir prova de ofício, do juiz condenar mesmo com o pedido de absolvição, evitando que o juiz de ofício, como vocês viram anteriormente, pudesse decretar uma prisão preventiva. Enfim, atos praticados pela autoridade judiciária como se parte fosse, e na verdade o sistema acusatório elimina essa condição. Então, o artigo 3A estabelece que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, o juiz deixa de participar da produção probatória. Não cabe ao juiz produzir prova, não cabe ao juiz inquirir testemunha, não cabe ao juiz, por exemplo, requerer ou determinar, que ele não requer, mas determinar diligências não requeridas pelas partes. No sistema inquisitório, que era basicamente, ele é baseado em algumas premissas. Premissa que não há separação entre as funções de acusar e julgar. Não há separação. O juiz acusa e o juiz julga. O juiz inquisitor tem ampla iniciativa acusatória. Ele pode determinar a produção de provas, ele pode participar diretamente do amealhar probatório. Se tem uma justificativa dessa produção probatória pelo julgador, com base no princípio da verdade real, onde o juiz tem que procurar, ele próprio tem um dever de alcançar, de se chegar a um resultado com base no princípio da verdade real. E com base nesse princípio ele pode produzir a prova que entender, porque ele está buscando alcançar a verdade no processo. E o investigado é objeto do processo e não sujeito de direitos. Vocês já devem ter escutado, por exemplo, que o processo penal ele existe não para condenar, ele existe para que o Estado dê ao acusado a proteção legal aos seus direitos, que se garanta ao acusado o exercício da ampla defesa, que se garanta ao acusado o contraditório, que se garanta ao acusado a melhor forma possível. O processo garante a ele justamente que não tenha condenações injustas pela possibilidade de contrariar e produzir a prova a seu favor. Porque ele não é o objeto do processo, ele é um sujeito de direitos. É justamente o que o sistema inquisitório não vê dessa forma, vê o acusado como o objeto do próprio processo penal. E aí, como ocorria no Brasil antes da vigência, e até hoje, até porque
A liminar concedeu o efeito suspensivo, ainda vigente do sistema anterior, e nesse sistema anterior nós tínhamos uma fase inquisitorial, que é a fase do inquérito policial, e nós nos acostumamos a ouvir da autoridade policial, na hora que o advogado queria indagar de uma testemunha no inquérito policial, por exemplo, que o advogado não pode intervir, que não poderia perguntar, que o advogado não poderia, no inquérito policial, requerer a produção de prova, porque o sistema era inquisitorial. Né? Cabe à autoridade policial investigar, e a critério da autoridade policial, exclusivo critério da autoridade policial, a produção, fazer a produção da prova instrutória, da prova do inquérito policial. A Constituição de 88 tem características do sistema, do sistema acusatório, e o Código de Processo Penal regula um processo penal com viés inquisitorial. É justamente o que eu falei. Apesar da Constituição já estabelecer, já trazer, já nortear um sistema penal acusatório, o Código de Processo ainda tinha dispositivos claros com viés inquisitório. Possibilitando, e esse viés inquisitório é justamente a possibilidade que o Código de Processo Penal regulava para que o juiz pudesse gerir a prova, pudesse ter a gestão da prova. O juiz podendo condenar, apesar do pedido de absolvição do órgão acusatório, a atividade probatória do juiz, a utilização do princípio da verdade real, artigo 156 do Código Penal, ao final da instrução, o juiz pode determinar diligências, a produção de outras provas, ouvir testemunhas de ofício, inclusive. Não é? Essa é o viés do Código de Processo atual, sem as alterações da lei anticrime, da lei 13.964. E o sistema acusatório? O que é que aquele dispositivo, o artigo 3A, estabeleceu para esse novo sistema processual penal? A clara distinção entre as funções de acusar, defender e julgar. Ao juiz cabe julgar, ao Ministério Público exercer a acusação e à defesa oferecer a defesa. O juiz passa a ser imparcial e equidistante. A posição do juiz deve ser de completa passividade na produção probatória, atuando de forma subsidiária e sem substituir as partes. Garantias individuais, ampla defesa, contraditório e devido processo legal, esses são os elementos do sistema inquisitorial que enaltece o exercício da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. Características do sistema acusatório. Se o ônus da prova cabe à acusação, não cabe ao juiz substituir ou colaborar com o Ministério Público. Não cabe ao juiz estar participando do amealhar probatório, estar participando da instrução. Não cabe ao juiz estar, como fez o juiz Sérgio Moro, diversas vezes estar em colóquio com o Ministério Público, e estar tratando com o Ministério Público sobre as medidas que se está a executar para a produção, para a instrução do processo. Não cabe ao juiz estar decidindo sobre qual medida cautelar deve ser aplicada ao caso. Não cabe ao juiz estar conduzindo a investigação. O juiz tem que estar numa situação de completa imparcialidade. Se o juiz entende pela produção da prova, certamente estará perseguindo elementos para justificar uma hipótese já escolhida. Veja, e a gente vai ver essa questão que é importante, Torão, porque quando você admite que o juiz possa produzir a prova, mesmo já na segunda fase, na fase da instrução propriamente dita do processo, após o oferecimento da denúncia, se você admite que o juiz pode perseguir a produção da prova, claramente esse juiz estará perseguindo um entendimento pré-concebido dele próprio. Ele firmou um convencimento, ele parte de uma premissa do seu convencimento e aí começa a perseguir efetivamente uma prova que satisfaça aquele convencimento que ele teve previamente. A postura do juiz de julgamento, e aí vamos chamar a separação juiz de garantias e juiz de julgamento.
o juiz de julgamento, a postura desse juiz deve ser idêntica ao juízo cível. Vocês advogam, muitos daqui advogam na área cível, e sabe qual é a postura do juiz cível no que diz respeito às posições do autor e do réu, até porque nem mesmo acerca do juiz de plausibilidade tem conhecimento prévio. Com o sistema inquisitório, com o sistema acusatório, vocês vão ver com a plenatividade do juiz de garantias, vocês vão ver que o juiz de julgamento, ele está completamente afastado da contaminação do que foi produzido durante a investigação policial, durante a investigação do Ministério Público, durante a produção dessa prova antes do oferecimento da denúncia. Ele não está contaminado com essa prova que foi produzida, até porque ele não vai participar mais das medidas cautelares, ele não vai ter mais a participação direta com o Ministério Público na produção, na colheita do inquérito policial. Ele está completamente afastado dessa produção para que a sua posição não esteja contaminada com esse pré-julgamento estabelecido na primeira fase do processo, na fase de investigação. E aí o atual CPP traz incompatibilidades com o sistema acusatório, como eu disse, por ele, o Código de Processo estabelecer um sistema híbrido, traz incompatibilidades totais, incompatibilidades com o sistema acusatório que são invencíveis. Por exemplo, o artigo 156 do Código de Processo estabelece que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judicial, do Ministério Público ou a requerimento oferido de quem tiver qualidade para representá-lo. O artigo 68, em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício. Veja que o Código de Processo Penal ele traz um elenco de dispositivos que permitem ao juiz participar diretamente da produção probatória. E esses dispositivos se chocam claramente com o sistema acusatório, onde a premissa maior é a imparcialidade, é a equidistância, é o isolamento da produção probatória, evitando que o juiz crie a sua versão dos fatos antes de julgar, ou se contamine com uma versão produzida antecipadamente. Mas os dispositivos do Código de Processo Penal traziam elementos do sistema inquisitorial, onde o juiz participava diretamente, acusava, produzia a prova ao seu critério. Artigo 209, o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além de indicadas pelas partes. O artigo 212, as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Aí vem o parágrafo único que diz: sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Quantas vezes vocês já ouviram e viram no dia a dia, o Ministério Público pergunta, a defesa pergunta, e após a inquirição das partes, o juiz passa a inquirir a testemunha. No sistema acusatório, não cabe ao juiz indagar da testemunha, não cabe ao juiz coletar, produzir prova, não cabe ao juiz complementar indicações das partes, porque não cabe a ele acusar nem defender, cabe a ele julgar o processo. Então, uma das grandes resistências, Torão, que a gente está vendo aí, a gente vê dispositivos nessa lei que restringiam, alguns que restringem as garantias individuais, a gente não vê juiz e promotor reclamando de nada. Não é? A gente discutia aqui sobre a que a lei criou, a gente vai ver mais adiante, que a lei criou as varas colegiadas dos crimes de organização criminosa, que são aquelas varas onde há uma participação colegiada de vários juízes, justamente para que não haja identificação, que se preserve a integridade do juiz. E ninguém falou que isso era uma norma de organização judiciária, ninguém passou ao largo da decisão de Fux suspender esse dispositivo, passou ao largo
do ministro Fux entender que esse dispositivo oneraria o Poder Judiciário, que não haveria orçamento prévio para a criação dessas varas colegiadas, mas os juízes se incomodam sobremaneira pelo fato de que vai se retirar deles o poder de inquirir testemunha, de produzir prova. Eu vi de um desembargador esclarecido, desembargador inclusive liberal, mas eu vi do desembargador, quando falava sobre isso, ele dizia, qual vai ser a nossa função? Nós vamos ser um mero boneco na audiência, esperando que as partes produzam a prova, decidem? Exatamente essa. O juiz passa a ser, a atuar de forma literal no que ele foi ungido, julgar. Só cabe a ele isso. Não cabe mais do que isso. Então, e já é uma responsabilidade extrema. E o que a lei fez não é tirar um privilégio do julgador. A lei criou nada mais do que preservar o julgador de uma contaminação, não é, que possa afetar a sua imparcialidade. A lei preservou a imparcialidade do juiz. O artigo 242, a busca pode ser determinada de ofício ou requerimento de qualquer das partes. O artigo 378, a aplicação de medidas de segurança de ofício. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Esse dispositivo talvez seja o que mais escandaliza, o que mais afronta o sistema acusatório. É o órgão da acusação, é o órgão que tem legitimidade exclusiva para acusar, pedir a absolvição, e o juiz, mesmo assim, a seu critério, com base no princípio da verdade real, entender pela condenação. Isso não cabe no sistema acusatório. Mudanças trazidas no Código de Processo Penal, adequação ao sistema acusatório. Da mesma forma que todos esses dispositivos, ao nosso ver, estão revogados, mesmo que tacitamente, né? Expressões como a possibilidade dessa produção de prova, que a gente já viu anteriormente, a própria lei já trouxe alterações ao Código de Processo Penal, tentando adequá-lo ao sistema acusatório. Por exemplo, o arquivamento do inquérito, que foi suspenso por Fux. Você já deve ter ouvido falar no famoso artigo 28 do Código de Processo Penal, que é quando o Ministério Público, ao apreciar, ou ele conduz a investigação, ou ele, ao apreciar a investigação que foi conduzida por uma autoridade policial, ele entende de pedir o arquivamento do inquérito. E aí, pela legislação anterior, né, e a legislação ainda vigente, por culpa de Fux, se estabelecia que o Ministério Público pediu o arquivamento, o juiz apreciava esse arquivamento, se não entendesse, se não concordasse, veja como o sistema inquisitorial, se não concordasse com o pedido de arquivamento, ele poderia aplicar o artigo 28, submeter à Procuradoria, para que outro, como se fosse um recurso, submetendo a uma instância hierárquica superior ao promotor, que pediu o arquivamento, para só aí, se a instância superior, hierarquicamente superior do Ministério Público, entendesse concordasse com o promotor ou o procurador de primeira instância pelo arquivamento, se arquivaria o processo. Mas dava um poder ao juiz de se colocar contrário à posição do Ministério Público. E aí, o artigo 28, agora com a alteração da nova lei, estabelece que, ordenado o arquivamento do inquérito policial de qualquer elemento informativos de mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. E aí é uma adequação do sistema acusatório, porque ele tira o poder do juiz. O juiz já não aparece nessa nova sistemática. Cabe ao Ministério Público, eu vou até adiantar, porque essa é uma parte da palestra, a questão de arquivamento de inquéritos, mas eu vou adiantar que já está aqui nesse próprio dispositivo, ele tira do juiz a faculdade. Então, havendo o pedido de arquivamento, já é submetido à instância superior, e inclusive a Justiça Federal, o Ministério Público Federal já tem adotado essa prática,
não é? Já não submete mais, apesar do dispositivo anterior do artigo 28, o Ministério Público Federal já não submete mais ao juiz o arquivamento, ele já submete imediatamente à instância revisora, porque já vem o parecer da instância revisora e o juiz não pode, na prática, fazer nada, porque o pedido de arquivamento já está submetido à instância revisora, ele não vai contrariar e submeter novamente. Não é? Mas agora vem o dispositivo deixando claro que a novidade do arquivamento, a grande novidade, é justamente aqui. Com o pedido de arquivamento, o Ministério Público tem que intimar a vítima, a suposta vítima, porque a vítima vai poder exercer a possibilidade do recurso voluntário. Essa é a grande novidade. Porque com o pedido de arquivamento, o Ministério Público submete, como se fosse um recurso de ofício, obrigatório, ele submete à instância superior. Neste caso, a vítima pode recorrer voluntariamente daquela decisão de arquivamento, logicamente vai ser submetida também ao órgão do Ministério Público, mas ela pode recorrer e trazer a motivação e os fatos que ela entenda necessário para que a denúncia de fato seja oferecida. Mas também será intimado o investigado. Da mesma forma, o investigado tomará conhecimento do pedido de arquivamento. Medidas cautelares e prisão preventiva. Gisele eu vou falar muito sobre isso, porque a Gisele já trouxe na exposição dela as inovações. Quando ela afirmou aqui, por exemplo, que foram retiradas a expressão de ofício. Expressão de ofício. Quando o juiz decreta a prisão preventiva, para o juiz decretar a prisão preventiva, para o juiz determinar a medida de segurança, são também consequências do sistema acusatório nos dispositivos que foram trazidos pela nova lei. O artigo 311, retirada a expressão de ofício, retirando do juiz, repito, isso é fundamental para se entender o sistema acusatório, retirando do juiz a liberdade dele em estabelecer uma medida cautelar, mesmo que seja uma medida cautelar, mesmo que não seja tão invasiva, mas, por exemplo, até uma medida cautelar de interceptação, uma medida de busca e apreensão, seja uma quebra de sigilo bancário, desaparece a possibilidade do juiz determinar de ofício essas medidas. E aí vem o juízo de garantias. Esse é o grande avanço, que é a revolução política no campo do processo penal em direção a um paradigma de maior compromisso democrático. Essa é o maior conceito que a gente pode dar do juiz de garantia. Estabelece no processo penal paradigmas de um compromisso democrático, efetivamente democrático. E não é uma novidade no nosso país. Isso aí, com certeza, não é uma jabuticaba. Eu tive várias discussões, participei de debates, cansei de se falar aqui de prisão em segunda instância, e aí quem defendia a prisão em segunda instância dizia, olha, mas nos países desenvolvidos, a prisão em segunda instância é obrigatória. Cansei de ouvir. Esquecendo o debatedor que a prisão em segunda instância obrigatória estava atrelada a uma mudança de procedimento. O procedimento que se tinha nos outros países se distinguia do nosso procedimento. Completamente distinto, capaz, em alguns casos, de justificar a prisão obrigatória a partir de uma decisão de segunda instância. Mas eu não vi ninguém agora defender o juiz de garantia, porque os países desenvolvidos aplicam há anos e anos e anos o sistema, o juízo de garantia. Na França é conhecido como lei da presunção de inocência, justamente porque o juiz de garantia está com um arrimo fulcrado basicamente no sistema acusatório, onde o Ministério Público tem o ônus de provar a acusação e, efetivamente, o juiz não pode participar da produção da prova com base na presunção
máximo de inocência. Tanto que a lei na França foi conhecida e é exercida pelo Tribunal de Grande Instância. Na Itália, Espanha, América Latina, praticamente toda, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, acho que, não sei se Bolívia ou Colômbia, uma das duas, estabelece o juiz de garantia nos mesmos modos que foram introduzidos pela lei atual. São Paulo já tem um sistema híbrido, mas assim, o sistema básico do juiz de garantias, que é apreciar medidas cautelares, com o controle da legalidade do inquérito, São Paulo já faz isso há muitos anos, ninguém falou que isso era norma de organização judiciária, claro. Eu precisava ir embora, e não podia ir embora sem falar um pouquinho. Estes países todos, e boa parte da América Latina, contemplam a figura de juiz de garantias. Agora, São Paulo, há mais de 45 anos, tem o juiz do Departamento de Inquéritos Policiais. O que nós temos com essa figura? Uma nova instância no campo do processo penal? Não. Uma divisão funcional de tarefas. Eu tenho um juiz especializado na fase de inquéritos. Eu fui ouvido uma ocasião numa comissão na Câmara dos Deputados, ao lado de uma subprocuradora-geral da República. E ela dizia o seguinte: é o juiz das cautelares. Também. É o juiz das cautelares que vai deferir escuta ambiental, telefônica, busca e apreensão, prisão preventiva, o que for. Mas é o juiz também da legalidade do inquérito policial. É o juiz no qual o Adhemar vai bater as portas para dizer: está se procedendo a uma ilegalidade na polícia, impetram habeas corpus ou coisa do tipo. Então ele é um juiz que eu diria, ganhou o nome de juiz de garantias e com isso ganhou toda a antipatia de boa parte da magistratura, do Ministério Público e da polícia, porque se ele se chamasse apenas e tão somente juiz das cautelares ou juiz de inquérito policiais, passava numa boa. Vou dizer mais, no Piauí tem juiz de garantias, em Manaus tem juiz de garantias, São Paulo, Belo Horizonte. Então, o judiciário já convive com isso. E longe dessa ideia de morosidade que se pensa que vai ter, não tem morosidade nenhuma. Você tem um juiz especializado que toca melhor o procedimento investigatório. Você tem, em outras palavras, maior eficiência na fase chamada inquisitorial. Então são grandes as vantagens. E você tem uma divisão, como eu já disse, funcional desse trabalho. Quer dizer o seguinte: Adhemar é juiz, cuida de 7 ações penais e 3 inquéritos, eu cuido de 7 e 3, e vamos imaginar sucessivamente outros juízes assim. O que nós vamos ter? Nós vamos ter um juiz que vai concentrar toda a gama de inquéritos policiais, um ou mais juízes, e outros juízes que só vão fazer ação penal. Então você não tem esse impacto orçamentário que se descobriu como quem descobre pelo em ovo, exatamente para inviabilizar a medida. Adhemar, eu vou ficar por aqui, mas eu queria cumprimentá-lo pela iniciativa, pela sua exposição, cumprimentar toda a sua equipe na pessoa da querida Carol. Parabéns a todos que estão aí. Peço licença que eu tenho que pegar meu ônibus para São Paulo e, enfim, agradecer aqui a oportunidade que você me deu, tá bom? Tchau, gente. Torão, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você e parabéns. Depois a gente não mande a conta, não. Né? Mande a conta para o escritório. Vamos lá, pessoal. Então, a gente viu aqui, na Itália, Espanha e América Latina, você tem na mesma feição do nosso instituto, o juiz de garantias e impedimento funcional como juiz de instrução. Então, nesses países, na Alemanha, na Itália, nós temos a mesma situação. O juiz de garantia que participa da instrução na primeira fase do processo, que estabelece as medidas cautelares, que aprecia a legalidade do inquérito, ele está impedido funcionalmente de atuar como juiz da instrução. Em Portugal, da mesma forma, Portugal tem uma semelhança um pouco, com algumas nuances distintas, porque em Portugal é chamado juiz de instrução e juiz de julgamento. Então, o juiz de instrução ele participa de toda a produção probatória, da fase inicial, mas também da instrução do processo
e ele se afasta e entra um juiz para exclusivamente julgar o processo. É um pouco diferente, como vocês vão ver, do nosso sistema. Mas a finalidade é mesmo, é tornar que o juiz que vai julgar o processo se distancie da produção probatória. O objetivo é permeabilizar a legislação processual penal ao ideal acusatório agenciado pela Constituição e estabelece, como o Toron disse, a cisão funcional. Nada mais é, se trata de norma de organização judiciária, como o Fux quis fazer ver na sua decisão de liminar, na decisão monocrática que estabeleceu a suspensão. Na verdade, é uma cisão funcional. O juiz de garantia é uma norma de competência funcional por fase do processo. Estabelece as competências, né, do juiz de garantias e do juiz de julgamento. Impossibilita o uso manipulado de declarações da fase de investigação, que é a teoria da dissonância cognitiva. O que é que poderia ser isso? O que é o uso manipulado de declarações da fase de investigação? Impossibilita que o juiz, ao participar diretamente ou ao participar de uma investigação, na grande maioria das vezes de forma inquisitorial, onde não há produção de prova pela defesa, onde não há o exercício do contraditório, haja a manipulação dessas declarações da fase de investigação, que é a teoria da dissonância cognitiva. O juiz passa a ter a sua visão do processo desde aquela fase. E com esta visão pré-ordenada da acusação, fica muito difícil ele discordar daquela premissa que foi trazida para ele desde o início do processo. A crítica é psicológica e intelectualmente mais fácil do que a autocrítica. Claro, é muito fácil. É muito mais fácil você ter um juiz de julgamento que faça a crítica sobre o que foi produzido numa instância anterior, que consiga captar mais claramente a outra versão, que é a versão da defesa, e possa fazer efetivamente uma crítica. É muito mais fácil criticar, e todos nós sabemos, nós somos seres humanos, é muito mais fácil criticar do que se fazer uma autocrítica. Então veja, um juiz fez o Sérgio Moro, não é? Que participou da Lava Jato, que brigou pela competência universal, que entendia ser o juiz de todos aqueles procedimentos, por mais absurdo que se tinha das regras de conexão, que participava diretamente da investigação, que discutia com o Ministério Público as estratégias de investigação, que defendia qual o momento correto que se poderia fazer essa ou aquela intervenção na investigação. Você imagina esse juiz, como ele chegará na instrução, ele próprio que participou disso tudo, passa para a segunda instância, onde as provas vão ser revisitadas, onde vai ser estabelecido o contraditório. Veja a dificuldade desse juiz para fazer uma autocrítica do que ele participou efetivamente. E aí foi feita uma pesquisa empírica no campo da dissonância cognitiva. Essa pesquisa foi realizada na Alemanha com o professor, acho que a pronúncia é essa, Bernhard Schunemann, onde foram analisados 58 juízes criminais e promotores de diversas regiões da Alemanha. Os partícipes, os juízes e os promotores, acumulavam os papéis a partir da ciência integral dos autos da investigação preliminar, decidindo pela admissibilidade da acusação, com a participação na instrução e na prolação da sentença. Todos esses juízes tinham conhecimento de toda a fase de investigação, da instrução probatória, e eles tinham também o dever de julgar. Houve um sério comprometimento da objetividade do órgão julgador, com uma clara dificuldade em perceber resultados probatórios dissonantes do que consonantes. Era difícil para o julgador, e essa pesquisa aponta claramente isso, que ao tomar conhecimento de toda essa prova que foi amealhada na condução da investigação, de perceber os resultados probatórios dissonantes. Ou seja, apesar da defesa
trazer elementos probatórios que contrariavam aquela versão, que eram dissonantes daquela versão estabelecida pelo juiz, pela investigação. Eles não conseguiam perceber a prova que era produzida dissonante do que, ao contrário das provas que eram consonantes com aquilo que ele tinha apreendido previamente. E o resultado da pesquisa? Conhecimento de autos da investigação preliminar tendencialmente incriminadores leva o juiz a condenar os acusados, ainda que a audiência seja ambivalente, o que sugeriria uma absolvição. Então, independente de que a produção da defesa traga uma realidade probatória ambivalente, que claramente se traga provas de acusação, as provas de defesa que se confrontam àquela prova amealhada durante a instrução, mesmo que se crie esse cenário, efetivamente os juízes tendiam a condenar, o que no nosso sistema seria aquela premissa que indúbio pro réu, que seria justamente esse resultado ambivalente. Mesmo que as provas determinassem uma dúvida do julgador, a tendência é sempre a condenação com base no que o juiz tinha apreendido durante a investigação. Os juízes, conhecedores dos fatos da investigação, não apreenderam e não armazenaram corretamente o conteúdo defensivo durante a instrução, porque eles só apreendiam e armazenavam as informações incriminadoras que já lhe eram conhecidos em razão da leitura prévia dos autos. Então, como ele conhecia a prova que foi produzida, eles não conseguiam sequer apreender, conseguir captar o que a prova de defesa era produzida. E aí eu trouxe eu acho que já na época da faculdade, eu acho que na minha época, não sei, mas se faz muito júri simulado sobre essa questão do livro de Dom Casmurro, o julgamento de Betinho, em relação a Capitu. Isso tem vários júris no país todo, porque em Dom Casmurro, Machado de Assis consegue justamente traduzir o que se tenta evitar com o sistema acusatório, que se tenta evitar com o juiz de garantia. E a história é muito interessante porque Betinho tinha uma formação religiosa, super bem casado com Capitu, e de repente, o melhor amigo dele, que convivia com a família, vem a óbito, e no enterro, Capitu se derramava em lágrimas, na frente do morto, e Capitu estava grávida. E quando o menino nasce, as semelhanças com o falecido eram, na visão de Betinho, já contaminado com aquela cena que ele viu no enterro, que ele presenciou, passa a desconfiar de Capitu, que tinha um amor extremo por ele, que era uma mulher dedicada, que era uma mulher presente, que o relacionamento não tinha qualquer desgaste. Mas, em virtude daquele fato que ele presenciou, ele começa, daquele fato, a criar sua própria versão da acusação que tinha sua esposa como vítima. E aí termina Betinho se separando de Capitu, justamente, e ela se separa de Betinho por não mais aguentar as desconfianças do marido, numa visão preconcebida. É isso que se tende a evitar com o juízo de garantia. Estabelecer o que Machado de Assis conseguiu de forma clara trazer no seu livro. A contaminação da própria visão da acusação, que terminou por acabar o casamento de Betinho. E aí, quais são as atribuições do juiz de garantias? Artigo 3b. O juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, completando especialmente controle da legalidade do flagrante. Todos esses dispositivos, esses incisos, justamente vai ficar muito cansativo, mas são dispositivos que estabelecem justamente essa competência funcional do juiz de garantias de fazer o controle da legalidade do flagrante e das prisões cautelares. É ele que tem essa competência
de analisar a legalidade do flagrante, de realizar a audiência de custódia, de determinar a prisão preventiva, de revogar a prisão preventiva, logicamente, durante a investigação. O controle das investigações e da duração razoável da investigação. Prorrogação e trancamento. Cabe ao juiz de garantias zelar pela duração razoável da investigação. Né? Você já deve ter acompanhado, por exemplo, o Supremo tem trancado vários inquéritos policiais quando há um retardo na conclusão do inquérito policial e uma decisão extremamente sábia, porque o que é que o Supremo entende? Se passa 3 anos, 4 anos de investigação e o Ministério Público não consegue provar e não consegue formular uma denúncia formal contra o acusado, porque não existem provas. Não é? Então, esse retardo na investigação geraria o trancamento e cabe ao juiz de garantias, dentro da sua competência funcional, estabelecer, zelar por essa duração razoável, né? O que se estava fazendo antes, que era simplesmente o Ministério, a prorrogação do prazo passava exclusivamente pelo Ministério Público, né? A autoridade judicial submete ao Ministério Público e sem passar pelo juiz, já determinava a prorrogação. Agora, cabe ao juiz de garantias zelar pela essa duração razoável do processo. O juiz de garantia tem que ser informado da instauração de qualquer investigação criminal. E aí o juiz de garantia passa a ter se alarga esta questão do controle da legalidade, porque até mesmo aqueles famosos PICs, aqueles procedimentos administrativos instaurados no Ministério Público de natureza criminal, têm que ser comunicados ao juiz de garantias. Também cabe ao juiz de garantias a garantia dos direitos dos investigados. Ele julga o habeas corpus impetrado contra o ato coator de uma autoridade policial, ele determina a instauração de incidente de sanidade mental, ele assegura prontamente, se é necessário, o direito otorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso aos elementos de informação, ele garante a aplicação da súmula do Supremo, do advogado ter acesso aos autos, às informações do seu cliente. É de competência também do juiz de garantias a determinação a requerimento e nunca de ofício da produção antecipada de provas. Veja que o juiz de garantias também está inserido dentro do sistema acusatório. Mesmo ele sendo o juiz que controla a legalidade do inquérito, também não cabe a ele produção de prova durante essa fase de investigação. Análise das cautelares probatórias, né? Decidir sobre interceptação telefônica, sigilo fiscal, sigilo bancário, busca e apreensão, acesso às informações, homologação de acordos de delação e não persecução formulados durante a investigação. Os acordos de não persecução têm que ser submetidos ao juiz de garantia. Os acordos de delação de colaboração premiada têm que ser submetidos desde que o acordo seja realizado ainda na fase prévia de investigação, ainda quando os autos são submetidos ao juiz de garantia. O recebimento da denúncia, análise da absolvição sumária até a fase do artigo 399. E aí a grande discussão, mas não tem um juiz de instrução? A gente acho que estava conversando antes exatamente sobre isso. Não sei quem foi que falou que era contrário a esse entendimento, porque como é que o juiz de garantias vai apreciar os casos de absolvição sumária? Justamente é uma consequência do sistema acusatório, porque a denúncia ela é formulada com base em indícios produzidos nessa investigação preliminar para Cacau. Nessa investigação preliminar. E aí, cabe a ele, que tem conhecimento daquela prova que foi produzida nessa investigação, receber a denúncia, porque a denúncia é formulada com base no conjunto probatório que surge com a investigação. E cabe a ele analisar a resposta à denúncia e a possibilidade ou não de absolvição sumária. Aí se esgota, é o momento que se esgota a atividade do juiz de garantias. É no momento em que ele recebe a denúncia, ele não reconhece as causas de absolvição sumária, e aí se exaure a sua atuação. Quando é que não cabe a aplicação do juiz de garantias? Nas infrações de menor potencial ofensivo,
nas varas criminais colegiadas, que foi justamente o que eu falei anteriormente, que é a criação das varas onde há participação de mais de um juiz, no caso de crimes pertinentes a organizações criminosas, armadas, que tenham arma à disposição. A norma, claramente, essa sim, de organização judiciária, que para preservar a integridade até do julgador, se estabelece um julgamento colegiado. E aí a própria lei estabelece que nessas varas colegiadas terão competência para todos os atos jurisdicionais, no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena. Então, a vara colegiada ela passa a ter a competência não mais cindida, mas tem uma competência plena desde a investigação. Qual é o fundamento, né, que o legislador não estabeleceu o juiz de garantias para a vara colegiada? Justamente a estrutura colegiada. O que se garante com o juiz de garantias é justamente que se busca a equidistância do juiz e a imparcialidade. Se você tem um órgão colegiado, se entende que não há necessidade de se estabelecer o juiz de garantias, porque o próprio julgamento colegiado mitiga a possibilidade do surgimento de um juízo imparcial. E aí foi, com base nesse fundamento, nós tivemos a primeira análise das ADINs que foram trazidas ao Supremo Tribunal em relação à nova lei, e o ministro Toffoli foi o primeiro a conceder liminar, e aí, disso de passagem, se vocês tiverem a oportunidade de ler a decisão do ministro Toffoli, a decisão do ministro Fux, vocês vão compreender e poder defender o que é um juiz e o que é outro. Né? Apesar do ministro Toffoli trazer toda a carga, né, essa carga dessa grande discussão política que o país vive, né, de ser partícipe da defesa do PT, de ser a pessoa que defende Lula, de ter sido encaminhado por Lula, de ter sido um ministro escolhido pelo PT, é ele que traz decisões extremamente fundamentadas e garantistas. E a decisão da liminar dele, apesar de nós vamos ver alguns equívocos que nós entendemos da decisão, mas é uma decisão que fortalece o sistema acusatório, que fortalece a imparcialidade do juiz. E aí o ministro Toffoli cria algumas exceções para a aplicação do juiz de garantias, e o faz por uma razão muito simples. O Tribunal do Júri, ele entende que o juiz de garantias não deve ser aplicado ao Tribunal do Júri, mas ele traz como fundamento justamente a razão da criação das varas colegiadas e da exceção do juiz de garantias pelo legislador, a exclusão da vara colegiada do juiz de garantias, que é justamente a decisão colegiada. Ele entende da mesma forma, se o júri tem um procedimento próprio e ao final ele é julgado pelo júri composto por pessoas do povo, é uma decisão colegiada, e aquela decisão do júri está descontaminada justamente da participação na produção probatória. Então não haveria razão de se ter o juiz de garantias e um juiz de julgamento, porque o juiz de julgamento, na verdade, ele encaminharia, através da sentença de pronúncia, ao julgamento pelo tribunal do júri. Então ele exclui o tribunal do júri e exclui as competências originárias dos tribunais, as famosas ações penais originárias, onde o prerrogativa de foro, a ação penal, é exercida perante os tribunais. E aí, da mesma forma, ele entende que havendo um desembargador relator, não precisaria haver um desembargador de garantias, o desembargador instrutor, porque a decisão, ao final, seria colegiada e, portanto, seria decisões de turma, de pleno, enfim, dependendo da questão regimental, e isso, por si só, afastaria o risco dos equívocos cometidos. Mas também me parece que comete alguns equívocos, porque ele entende de excluir do juiz de garantias os casos de violência doméstica e familiar, lei de Maria da Penha, com o argumento que se trata de uma disciplina processual específica, um processo mais dinâmico. E aí me parece que é um grande equívoco da decisão liminar do ministro Toffoli, porque não vejo qualquer diferença de um crime praticado contra a mulher no lar, seja tratado de forma diferente, ou seja, não seja estabelecido o juiz de garantia, não seja estabelecido o sistema acusatório, porque tem um procedimento próprio e precisa de rapidez. Nem porque tem um procedimento próprio, também não se falou de outros crimes, tantos outros que existem com procedimento próprio, específico,
né? Da mesma forma, ele entende da não aplicabilidade do juízo no juizado especial e na justiça eleitoral, ramos da justiça com organizações específicas. Veja, também não faz sentido algum essa exclusão. Hoje, o entendimento do Supremo é que quando há uma discussão dos fatos que traz uma possibilidade de que um dos crimes seja de competência da justiça eleitoral, a questão da conexão arrasta o processo para a justiça eleitoral. Nós temos diversos processos da Lava Jato que estão sendo submetidos, por exemplo, à justiça eleitoral. E não faz sentido de que, na justiça eleitoral, justamente por ser um ramo da justiça com organizações específicas, se tire essa possibilidade do juiz de garantias e do juiz de instrução. Aí o ministro vai além, dizendo que são poucos juízes, não é? E a gente vai ver que isso, a forma, isso é uma grande desculpa que se criou na questão financeira dos tribunais para não se estabelecer o juiz de garantias. Porque você pode ter, como disse Toron aqui, o juiz, se tem 6 varas eleitorais, né, 7 varas, 10 varas aqui na capital, enquanto o sucessor daquele juiz, que é o juiz de julgamento, vai ser o juiz de garantias. E a medida pode ser aplicada inversamente. Isso não vai acarretar em custo ao judiciário. É apenas uma distribuição, uma cisão das competências que, como diz Toron, eu tenho o juiz que está controlando 10 inquéritos, está com 10 ações penais. De repente ele passa a ter 10 ações penais e o outro 10 controles de legalidade. Ou cada um fica com 5, é um juiz de garantias da vara subsequente e a vara é o juiz de garantia do outro juiz, desde que não haja essa contaminação. A competência de juiz de garantias abrange todas as infrações penais, exceto o menor potencial ofensivo. Essa aqui é a própria legislação. E agora a grande novidade. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz de instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para o pensamento em apartado. E aí, me parece que é a grande diferença do juiz de garantias do Piauí, do juiz de garantias de São Paulo, porque lá há uma cisão funcional da mesma forma, mas acabada a fase de instrução, com oferecimento da denúncia, os autos são remetidos ao juiz de instrução e são remetidos integralmente ao juiz de transição. Então, toda aquela produção de prova que foi colhida no inquérito policial é encaminhada para o juiz de instrução. E aí o juiz de instrução, o juiz de julgamento, para a gente não misturar as duas coisas, o juiz de julgamento, ele tem acesso ao que foi produzido no inquérito. Ele tem acesso àquela prova que foi produzida, na grande maioria das vezes, sem o exercício do contraditório, e isso termina também por contaminar. No juízo de garantias, não há essa possibilidade. Veja, o que foi produzido no inquérito é acautelado do juiz de garantias. Aí vamos voltar um pouquinho da questão da competência do juiz de garantias. O que é que faz o juiz de garantias? Ele controla a legalidade do inquérito, o inquérito é formado, é trazido os elementos de convicção do Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, como ele tem competência para ter conhecimento daquele inquérito, é ele que vai analisar se há indícios de autoria ou prova da materialidade. É ele que vai examinar se a resposta à denúncia da defesa vai gerar ou não a possibilidade de uma absolvição sumária. E aí cessa a atividade dele. Essa prova, e aí ele remete os autos ao juiz de julgamento. Quando ele remete os autos ao juiz de julgamento, ele retira desses autos e fica acautelado no juízo de garantias as provas que foram produzidas no inquérito policial que podem ser repetidas durante o julgamento. O que é isso? Eu escutei uma testemunha no inquérito, né, a autoridade policial convocou 10 testemunhas que prestaram o seu depoimento. Isso não vai para o juiz. Isso não vai para o juiz de julgamento, justamente porque ele não tem conhecimento prévio do que as testemunhas falaram, do que essa prova testemunhal que foi produzida no inquérito. Ele só segue ao conhecimento
do juiz de julgamento as provas irrepetíveis, aquelas que não podem mais ser repetidas durante o julgamento. Então, as medidas cautelares que foram produzidas, por exemplo, a interceptação telefônica, os elementos de uma busca e apreensão, uma perícia que foi, uma perícia tanatoscópica, uma perícia que foi produzida durante o inquérito policial, isso segue para o juiz de instrução, justamente para que não haja a contaminação, para que não haja a contaminação de uma versão antecipada da acusação ao juiz de instrução. Aí vocês estão me perguntando, sim, mas não vai seguir a denúncia? Sim, vai seguir a denúncia, e quem apreciou aquela denúncia, né, quem apreciou naquele julgamento de cognição sumária, que é o recebimento da denúncia, né, que é só a análise dos indícios, o juiz de garantias analisou. Então ele disse, olha, esse acusado pode ser efetivamente processado. A partir daí, vai caber ao Ministério Público renovar a produção da prova. Vai caber ao Ministério Público trazer as testemunhas que ele entender que são importantes para comprovar a versão da acusação. Vai caber à defesa requerer também a produção de suas provas. E a partir daí passa o juiz de julgamento a exercer o controle de legalidade já dessa segunda fase. Então veja que nada do que foi produzido lá atrás vem para o juiz, a não ser, repito, as medidas cautelares, os elementos produzidos que não podem ser repetidos pelo próprio tempo, né, pelo próprio exaurimento da possibilidade. Então fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juiz de Garantias. Veja, as partes podem, a qualquer momento, ter acesso ao que foi produzido no inquérito, tanto a defesa como a acusação. Mas aí vocês podem estar se perguntando, sim, mas se o promotor, o juiz não tem acesso, é remetido os autos sem aquelas provas para o juiz de instrução, e aí chega o Ministério Público quando, no primeiro momento, junta aos autos toda aquela prova que foi produzida. Nosso entender, isso aí seria uma forma de burlar a nova gramática adversarial. Né? Cabe ao juiz, ao nosso entender, se o Ministério Público ou a própria defesa, se a defesa ou o Ministério Público juntar elementos de convicção formados durante a investigação, que não sejam considerados provas irrepetíveis, cabe ao juiz determinar a exclusão dos autos, não ter conhecimento dessa prova, né? É o que se espera, que o juiz não tenha conhecimento, até para que não haja uma contaminação. Mas o juiz de julgamento, ele pode reapreciar as medidas cautelares. Né? A possibilidade da análise, a possibilidade da prova, da análise da prova produzida na investigação, na verdade é um questionamento que a doutrina tem se debatido muito sobre isso. Diz assim, olha, mas se o juiz de julgamento, ele pode reapreciar as medidas cautelares, e como requisitos das medidas cautelares, de todas as medidas cautelares, você tem, além do perículo in mora, você tem um fumbone iuris, né? O juiz tem que apreciar, para estabelecer as medidas cautelares, indícios de autoria, e esses indícios de autoria foram trazidos com elementos de convicção do inquérito. Como o juiz poderia reapreciar essas medidas cautelares sem ter conhecimento da prova que foi produzida? Isso é uma grande discussão que tem na doutrina. Né? O nosso entendimento é que o juiz, ao reapreciar as medidas cautelares, ele não pode fazê-lo numa análise de fatos e de provas para discutir indícios de autoria e materialidade. Essa matéria já foi, ao nosso ver, uma matéria preclusa com o recebimento da denúncia pelo outro juiz. Como ele não pode revisitar as provas que foram produzidas, ele pode reapreciar medidas cautelares e pode entender até que desfundamentada a medida cautelar, mas na análise, ao nosso ver, ao meu ver, na análise do perículo in mora, da fundamentação que foi apresentada para aquela medida. Por exemplo, se a medida cautelar vem amparada numa denúncia anônima, por exemplo, o juiz pode entender que a denúncia anônima não serve para embasar uma medida mais invasiva, uma medida excessiva das garantias constitucionais.
E aí ele pode revogar. Ele pode entender que a fundamentação, que não há perigo in mora, que não há necessidade, que não há urgência, que não havia necessidade naquele momento de estabelecer as medidas cautelares, entender da sua ilegalidade e revogá-la. Mas fica difícil entender que ele possa revisitar as provas para entender que não estaria presente o fumo bonius. A questão da aplicabilidade aos processos em curso. Isso é uma grande discussão, essa aí é o cerne da liminar concedida pelo ministro Toffoli. A grande preocupação do ministro Toffoli foi como será aplicado as regras do juiz de garantias aos processos em curso. Nós temos hoje processos que estão em andamento, né, que o juiz da instrução participou da investigação, e foram ouvidos, por exemplo, são 10 testemunhas, foi ouvido 2 testemunhas, não foi concluído. Como é que ficaria isso? Como se daria a aplicação do sistema acusatório e, via de consequência, do juiz de garantias? Então, a posição de Toffoli foi no sentido de, no tocante às ações penais em andamento, a eficácia da lei não acarretará a mudança do juízo, mesmo que o juiz tenha funcionado na fase investigativa, não implicará no seu afastamento. Toffoli entendeu que, superado o prazo da vacatio legis, o processo que estivesse em andamento, por exemplo, que não tivesse concluído a instrução, mesmo que esse juiz tivesse participado da investigação, ele continuaria até o final sentença. Esse, para mim, é o grande vício da decisão proferida pelo ministro Toffoli. Ele acertou em muitas coisas, mas, na verdade, ele cometeu equívoco justamente porque a lei processual tem aplicabilidade imediata. Certo? A lei processual ela não retroage, mas ela tem aplicabilidade imediata. E aí, uma corrente da doutrina entende, aí vocês, que, por exemplo, se o juiz de julgamento já tenha iniciado a instrução e entende de se aplicar, eles invocam, na verdade, o CPC, né, com as alterações de 2015, e entende, estabelece a lógica do isolamento dos atos processuais. Eles entendem que o processo compreende uma sequência completa de atos que se projetam no tempo pré-ordenados para um fim. O que importa é a superação do momento processual. E o que ele entende? Ele entende se a audiência é de instrução e julgamento. Não é? Você não pode considerar a ouvida de uma testemunha como um ato processual isolado. Eles entendem, essa parcela da doutrina, que são atos complexos, que o ato é de instrução e julgamento, e se o juiz iniciou, mesmo ouvindo 2, 3, 5, 10 testemunhas, mesmo que já tenha alegações finais, mas que ele não tenha proferido sentença, com a nova regra processual, todos esses atos iniciais, vamos entender, todas essas fases do ato processual, porque é um ato uno, deveriam ser anulados e recomeçaria toda a instrução. E aí o ministro Toffoli vem, acertadamente, ao nosso ver, com uma preocupação de, imagine a quantidade de processos judiciais que seriam anulados se entender por essa interpretação. Seria milhares de processos no Brasil todo que seriam anulados para se recomeçar toda uma instrução. E aí, o artigo 2º, aqui tem um equívoco do CPP, determina o princípio do tempus rege actum. Não se pode dar efeito retroativo para anular instruções finalizadas, como não se pode invalidar instruções pendentes. O ato processual, audiência de instrução e julgamento não encerrado. Se a gente entender que o ato é um ato só, né, que há uma unidade, o ato é de instrução e julgamento, esse princípio poderia ser aplicado também para se anular todos os atos. Mas se a gente entender que cada audiência é um ato isolado, nós vamos o tempo é que vai reger o ato. Então, é a partir do momento que a lei entra em vigor, que se vai efetivamente aplicar as regras do juízo de garantias. Os atos praticados anteriormente, e é essa a corrente que nós defendemos, é que os atos praticados na vigência da lei anterior devem ser
efetivamente preservados. Então, se ouviu 2, 3, 5 testemunhas, essa ouvida, esses atos probatórios realizados deverão ser preservados. Só que não posso conceber a ideia do ministro Toffoli de que, a partir da vigência da lei nova, né, a partir dessa vigência, se permaneça com o juiz de julgamento que participou da instrução. Porque a lei diz que o juiz não pode mais participar. Né? E aí, naquele momento processual, o juiz deve ser afastado, porque ele participou da instrução. E aí o processo é encaminhado, ele passa a ser simbolicamente o juiz de garantias, apesar de ter extrapolado um pouco essas funções, ele passa a ser o juiz de garantias e os autos são encaminhados imediatamente a um novo juiz. E quando esses atos forem encaminhados ao novo juiz, devem ser acauteladas aquelas provas que foram produzidas durante o inquérito policial. Né? É a grande discordância da doutrina, porque diz assim, mas a ouvida das testemunhas anteriores foram realizadas e o juiz já tinha conhecimento para indagar, para fazer perguntas, enfim. Mas a lei processual não estava vigente. E aí, paciência, mas a partir da vigência, né, da lei, entendo que se deve adotar o sistema acusatório, adotar o juízo de garantias, afasta aquele juiz do processo, se acautela as provas e se remete os autos ao novo juiz. Porque o acusado possui direito subjetivo de se ver processado por um juiz imparcial. É isso que a lei diz. Então, se a lei passou a entender que aquele juiz de julgamento não é imparcial, ele tem o direito de se ver processado por um juiz imparcial. O juiz contaminado, ele não tem direito adquirido. Então, é como se o ministro Toffoli estivesse reconhecendo um direito adquirido do juiz de julgar com base na lei anterior. Isso me parece um grande equívoco. Então, o nosso posicionamento, ofertada a denúncia, né, isso aí é o próprio texto de lei, verificar as causas de absolvição sumária e, no caso de recebimento, preparar os autos a serem remetidos ao juiz da causa, acautelando os demais. E na situação que já tinha iniciado e não fim da instrução em julgamento, suspensão e remessa ao juiz de julgamento, aproveitando os atos já praticados. E agora uma grande indagação. E na situação em que, já finalizada a instrução e julgamento, vamos supor que a lei entra em vigência e tem o juiz acabado de dar a sentença. E aí a parte entra com o recurso. Mas a lei entrou em vigor. E a lei estabelece regramentos processuais. Então, nesse caso específico, o meu entendimento, o nosso entendimento, é que o juiz que proferiu a sentença, ele tem que promover novos autos para fins recursais, com a retirada dos conteúdos que não deveriam estar contidos pela nova lei. Veja, da mesma forma que iniciar a instrução, se preservam os autos praticados e o juiz remete para outro juiz, nessa situação, os autos vão ser remetidos para a instância superior. Neste caso, lógico que a sentença vai ser preservada, como um ato realizado na vigência da lei anterior, mas os autos seguirão ao tribunal, se garantindo, se tendo as mesmas cautelas que deveria ter sido realizada desde o início. Ou seja, seguem para o tribunal, se retirando todas aquelas provas que foram produzidas no inquérito policial. Então, as provas que seguirão ao tribunal são aquelas que foram produzidas após o recebimento definitivo e análise da possibilidade de absolvição sumária. Ou seja, as provas que foram produzidas no juízo de julgamento. O restante devem ser acautelados e não devem ser submetidos ao tribunal de apelação. A grande crítica que se fez é que o ministro Fux estabelece que a nova lei gera um acréscimo institucional, com a criação de cargos, não tem previsão orçamentária, dificuldade. Isso me parece que é um argumento vazio. Né? Na verdade, não
necessidade quando a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com amicus curiae nas ações diretas de inconstitucionalidade, e a própria Ordem já trouxe nessa intervenção soluções imediatas para garantir o juízo, a criação desse novo juízo, sem efetivamente a necessidade de criação de novos cargos. Por exemplo, a solução é dizer, mas tem juízo, tem comarca que só tem um juiz. Como é que a gente vai estabelecer o juiz de garantia e o juiz de julgamento? Com juízos regionais ou itinerantes de garantia. Então, se aquela comarca não tem 2 juízes, se estabelece os juízes itinerantes ou juízes regionais de garantias para suprir efetivamente essa ausência. Mecanismo de tabelaridade entre juízes de comarca vizinha. Eu tenho um juízo, sei lá, de Cabrobó, de Orobó. E aí só tem um juiz em cada comarca, o juiz de Orobó vai ser o juiz de garantias de Cabrobó e vice-versa. Há uma tabelaridade entre juízes de comarca vizinha e resolveria o problema. Vai estabelecer, vai ter mais trabalho para o juiz? Não. Lógico que não, porque o juiz estaria apreciando medidas cautelares e julgando os processos. Ele vai deixar de apreciar aquelas medidas cautelares, o juiz da comarca vizinha vai passar a fazer esse papel, em compensação, ele vai fazer esse papel do juiz do outro juiz. Então, me parece que isso não seria uma justificativa válida para evitar essa implementação do juiz de garantia. E aí, um outro ponto. Tá certo. Vocês, quando eu não estiver falando, eu sempre chamo a atenção. O outro ponto da lei que a gente queria abordar, que isso também foi suspenso por decisão liminar do ministro Fux, é a questão da ilicitude da prova e repercussões. Veja que a gente está desde o início aqui batendo na mesma tecla da questão da imparcialidade, da questão da ausência de contaminação do julgamento. E aí veio o legislador e sabiamente estabeleceu o parágrafo 5º no artigo 157, dizendo o seguinte, que o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. O que é essa realidade aqui? O juiz, por exemplo, determina, decide o pedido do Ministério Público estabelecendo a interceptação telefônica. E aí vem um advogado e entra com habeas corpus ao tribunal dizendo, olha, essa decisão é absurda, ela não tem fundamentação válida, ela descumpriu os requisitos da lei, né? E o tribunal reconhece que essa prova é ilegítima, essa prova é ilegal, essa prova é ilícita. E o tribunal manda desentranhar essa prova dos autos. Só que o juiz que determinou a produção daquela prova, ele tomou conhecimento do conteúdo da interceptação telefônica. Ele tomou conhecimento dos dados bancários, que a sua decisão foi reconhecida ilegal. Ele tomou conhecimento dos elementos colhidos numa busca e apreensão ilegal. Então, esse juiz, por si só, está contaminado com uma prova que chegou ao seu conhecimento e ele não poderá mais proferir a sentença. Ele tem que ser afastado do cargo. O que ocorre hoje? A gente anula, a gente tem processo aqui que se anulou todas as medidas cautelares, todas. Mas a juíza que proferiu a sentença tomou conhecimento de todas as provas cautelares. Então, praticamente na sentença, ela falta dizer, olha, foi reconhecida a ilicitude, mas eu vi que teve essa conversa. Né? Só falta dizer isso na decisão. E é justamente isso que o legislador tentou evitar. Né? Que admitir que o conhecimento da prova inadmissível não interfere no julgamento, é priorizar a racionalidade em detrimento da humanidade. Não é qual é a pessoa que toma conhecimento de uma prova. Imagina, vamos voltar ao juiz Sérgio Moro. Né? Imagina o juiz Sérgio Moro que participou, que discutiu, né? que chega ao ponto de intervir na produção probatória. Essa prova é produzida, chega ao conhecimento dele, o tribunal diz, essa prova é ilegal. Como é que esse juiz não vai estar contaminado, né, com a produção dessa prova? Como isso não vai influenciar na sentença a ser proferida? Isso é priorizar a racionalidade
em detrimento ao seu ver, da humanidade. E aí Toffoli também suspende esse dispositivo, e aí é outra grande crítica na decisão dele, porque Toffoli vai na linha de que é uma norma de competência que não fornece critérios claros e objetivos para a sua aplicação. É um instrumento deletério de interferência do juiz natural. E a gente analisando assim, a gente fica na dúvida o que é que Toffoli quis dizer com isso. E aí a gente chega a uma conclusão que, na verdade, ele diz que como é uma norma que vai mudar a competência originária, né, se pode estabelecer, e como não tem critérios precisos para estabelecer como será a retirada, como se ele quisesse dizer o seguinte: e no caso que a parte traz aos autos uma prova ilícita, o juiz toma conhecimento com o intuito exclusivo de afastar o juiz do julgamento. O Ministério Público pode, entendendo, ou a defesa, entendendo que não quer que aquele juiz julgue seu processo, juntar uma prova ilícita, a outra parte questiona, é declarada ilícita aquela prova, e por uma iniciativa da própria parte que quer afastar o juiz é afastado. Então, esse critério que fez Toffoli suspender a eficácia desse dispositivo é uma preocupação, mas eu acho que existem outros princípios no processo penal que conseguem dirimir essas dúvidas. Quem deu causa à nulidade não pode ser beneficiado com ela, né? Isso é um princípio maior. Outra coisa, eu entendo que esse dispositivo visa preservar aqueles casos em que o próprio juiz determina a produção da prova ilícita. É ele que participa diretamente da produção probatória ao decidir sobre a quebra de uma garantia constitucional. Então, me parece que só nesses casos o juiz seria afastado do processo. Arquivamento do inquérito, né, consequências do princípio acusatório, é aquilo que a gente já falou anteriormente, que é uma grande novidade também da lei, que é a possibilidade desse arquivamento, que é uma consequência do sistema acusatório, que é a questão do recurso voluntário, são as novidades que foram trazidas. Então, são essas, pessoal, as grandes novidades da lei. Eu acho que, neste ponto, o juiz Sérgio Moro nos ajudou bastante, né? Ajudou a modernizar o sistema processual penal, ajudou a trazer um maior grau de imparcialidade do julgador. Essa lei realmente o juízo é uma grande novidade, né, que a gente deve enaltecer, e eram projetos que estavam lá, que já tinham caminhado pelo Congresso e nunca viraram lei. Então, essa iniciativa do pacote anticrime resgatou essas iniciativas democráticas no processo penal, e eu espero que, em breve, né, que o ministro Fux não fique, como é de costume no Supremo, em cima dessa decisão monocrática e não leve a julgamento essa questão ao pleno. Eu espero, e pelo que a gente tem visto aí, tem ouvido dos ministros, me parece que vai ser uma grande goleada, né? Eu acho que a tendência dos ministros no Supremo, e aí já tem Carlos carequinha, meu Deus. Não. Alexandre Moraes, Carlos Moraes, vereador aqui de Mineral, que eu estou com ele na cabeça. Alexandre Moraes já se posicionou, Rosa Weber já se posicionou a favor do juízo de garantias, então me parece que deve ser uma goleada na permanência do Instituto, que logicamente vai sofrer o Supremo deve estabelecer limites e critérios, alguns critérios, como o Toffoli já fez na edição monocrática, mas ele deve vigorar. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. A gente esgotou o tema hoje, agora do seminário, e aí a gente está, se vocês quiserem discutir um pouquinho, abrir para o debate, né? Gisele está aqui presente, acho que só Eduardo, né, que não está. Mas Gisele está aqui também. Qualquer tema do seminário, se vocês quiserem tirar dúvidas e discutir com a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado.